Boa noite, boa noite. Bora lá falar como anda a família na época da pandemia. A Nath já tá até de DJ, assim, você vê que ela vai baixando o som devagarzinho. Tocando claque, né? Nossa, quanto? 50 aí? O quê? 55 lives já. Gente, que delícia, que maravilha. Minha contribuição aqui pro mundo. Bens a Deus. Cada vez mais consciente disso. Minha avó dizia, bens a Deus. Eu sempre digo bens a Deus. E quero dizer para vocês, eu tenho muita alegria de estar aqui, viu? Compartilhando assim toda segunda-feira. Quem tá chegando por aqui hoje, sou Natúcia, eu sou professora, terapeuta transpessoal. E compartilho aqui por meio do Instagram, nessas lives ao vivo de segunda-feira às 9h30, conteúdos para quem educa. Depois essas lives ficam salvas lá no YouTube e também no Spotify. E aí, se quiser compartilhar o conteúdo, também tem aqui um aviãozinho que você coloca, agorinha mesmo já manda para mais pessoas. Se depois você estiver escutando essa live em outro momento, por meio do IGTV, que também fica salvo, ou no YouTube, no Spotify, também muito bem-vindos todos, porque esse é um momento gostoso demais de troca, de partilha, de um conteúdo que faz sentido sempre é algum conteúdo de segunda-feira aqui que eu abordo. São coisas que estão dentro do meu contexto pessoal, familiar, de casal, do ambiente da escola também, como professora. Então, é assim, um pouquinho da partilha da minha alma para vocês. E por isso que faz tanto sentido para mim. Gosto muito de estar aqui toda segunda-feira. Mas por falar nisso, além desse trabalho que eu tenho aqui, de segunda-feira, que é um serviço assim para a vida, eu também sirvo de outras maneiras, né? Eu tenho um trabalho como terapeuta transpessoal, em que eu atendo individualmente, ou até casais, enfim, para um trabalho processual, né, em que a gente vai a cada semana ou a cada 15 dias trabalhando questões da individualidade da pessoa. E também, além desse trabalho, tem uma consultoria familiar. Essa é mais voltada para as pessoas que têm questões relacionadas com a educação das crianças, ou alguma questão no casal, ou ainda no sistema familiar como um todo, e daí a gente trabalha em 4 sessões, assim, a consultoria é um trabalho bem bacana. Quem quiser conhecer mais, na minha bio tem um link que vai direto para o meu site, ou então você coloca lá no Google, assim, Natúcia, e vai direto para o meu site, onde tem a descrição certinha do trabalho, tá bom? Então bora lá, vocês que já chegaram por aqui. Nós vamos falar hoje sobre como anda a família em tempos de pandemia. Esse é um tema que nós vamos abordar ainda na vivência, né, amor? Eu convidei o Diogo, muito obrigada a quem não conhece meu marido. O Diogo tá aqui sempre comigo para a gente compartilhar alguns conteúdos que se referem às nossas vivências como casal ou mesmo como família. Ou como casal dentro da família, enfim. Mas a gente sempre que vem aqui, nós estamos num período de muita conexão, nós sempre compartilhamos com vocês num momento em que as coisas já estão mais elaboradas entre nós e que a gente já tem condição de falar sobre elas. E nessa live a gente vai vivenciar uma situação inédita, porque nós estamos, a gente tá vivenciando agora um momento de profunda desconexão, né? Sim. E nós decidimos ainda assim vir aqui contar para vocês, para contribuir, porque quem sabe outras famílias também vivenciam esse mesmo momento, ou uma situação semelhante, ou já vivenciaram e de alguma forma podem compartilhar com a gente dessa caminhada. Então, como sempre a gente diz, quando a gente compartilha alguns conteúdos em parceria, que nós não desejamos ser referências a respeito de um casal perfeito, um casal que não tem problemas, um casal até porque nós estamos bem nesse momento ressignificando até essa imagem de casal que não briga. Nós nos relacionamos desde 2007, né? E a gente sempre se orgulhou muito de dizer, nós nunca brigamos, nossa, a gente teve uma briga só uma vez, quando eu estava ali na segunda, no período de gestação, um momento bastante visceral, me descobrindo muito, e ali foi um momento em que a gente, nossa, jogou tudo pro ar e brigamos feio. Mas do resto, imagina, um casal que sempre se dá muito bem, e bem agora a gente tem conversado e ressignificado até essa imagem do casal que não briga, porque casal que não briga, mas por outro lado que não expressa o que sente quando o sentimento está assim nu e cru, né? A gente tem percebido que nós também, assim como aguardamos para falar com vocês a respeito das situações que nós vivenciamos,
Porque a gente se voluntaria a fazer isso, né? Nós não temos obrigação nenhuma de compartilhar, enfim, mas é um desejo profundo de vivenciar, aprender e compartilhar, que faz parte da minha jornada, e o Diogo também compartilha comigo desse desejo. Mas a gente, assim como conta para vocês algumas coisas quando já estamos com as situações elaboradas, também entre nós isso acaba acontecendo. Eu vivencio os sentimentos na minha individualidade, ele na dele, e depois a gente se conecta para conversar sobre o que sente e não sentir juntos. E nós estamos percebendo que, pelo grau de intimidade da nossa relação, já é tempo de sentir juntos, né? E por isso que a gente falou, vamos lá, vamos contar um pouquinho sobre esse tempo de pandemia e como essa vivência da família nesse momento, né? Em que há sim uma desconexão, a gente elencou algumas palavrinhas, o Di colocou, família está dividida, né? E conta um pouquinho da sua perspectiva. Isso que eu tô falando bastante hoje, né? Minha característica também é de fugir da dor, e quase que eu fugi da live hoje também, né? Porque é um movimento mesmo de tentar deixar isso para a hora que passar, sabe assim? Deixa passar, para a hora que passar a gente olha para isso e conversa um pouco mais. Um desafio muito grande também, a gente vai falar hoje sobre se expressar. Então, vai pensando um pouquinho aí sobre briga, que a Ana trouxe, com ao mesmo tempo com se expressar. Eu queria deixar uma pergunta aí para vocês responderem. Como anda a família em tempos de pandemia do lado de cá, né? Do lado de cá a gente vai falar um pouquinho do lado de lá, né? Como é que tá aí na tua casa? Para vocês colocarem aqui, depois a gente vai ler um pouquinho. E eu percebo isso, que a gente estava trocando uma ideia antes de começar aqui, e a palavra veio para mim dividida mesmo. Eu sinto, eu estou trabalhando, estou saindo de casa, tenho meu escritório, estou correndo com um monte de desafios e reinventando, né? Que estava no começo da pandemia, essa palavra reinvenção. Eu entrei de cabeça nesse processo, mas não é tão simples. É não só se reinventar, mas como sustentar, como manter, como estruturar nesse momento um negócio que ele segue o seu caminho, mas que entram elementos novos, entram novas pessoas, novas relações, novas estruturas e tudo mais. Então, para mim está sendo um desafio grande e, ao mesmo tempo, a Ana vai falar mais sobre ela, mas como é que fica essa volta também para casa? Porque aí eu saio de casa, como é que fica essa casa aqui? Aí eu volto para cá, como é que eu sinto também essa casa? E aí parece que eu não tenho também direito, eu sinto isso, né? Que não tenho direito de expressar também muita coisa que não está tão receptiva assim quanto eu imagino, que não está tão alegre quanto eu gostaria que estivesse. Aí eu também me fecho um pouquinho, me calo e aí a gente percebe essa divisão e essa desconexão, né? Que foi a palavra que a Ana trouxe. E justamente porque, imagina, né, como nossa família está vivendo isso, tantas outras. Um fica com as crianças, o outro sai para trabalhar, e tem famílias que, aliás, já vivencia isso antes da pandemia, né? Uhum. Em que a mãe, geralmente, é responsável pelo cuidado das crianças, compartilha, claro, desse cuidado com a escola, mas, no geral, ela que se responsabiliza. A nossa família já tinha essa vivência dos dois trabalharem, então agora quem fica em casa sou eu, e aí essa divisão se dá porque um sai para trabalhar e vivencia a experiência do mundo externo, mas quando ele volta, ele encontra pessoas que ficaram fechadas em casa, né, e que tiveram suas experiências de vida, suas experiências de convívio também limitadas. Então, o ambiente não é de um reencontro em que todos foram para a vida e compartilharam com as pessoas no mundo externo e estabeleceram relações com o mundo externo, e então voltam com as suas individualidades atendidas. E aí nisso se inclui as crianças que antes iam para a escola, as mulheres se trabalhavam fora ou então trabalhavam dentro de casa, ou organizavam as rotinas, o planejamento da organização da casa e a compra e as coisas para manter a casa, mas sem ainda as crianças, né? E aí todos voltavam
abastecidos dos seus afazeres, das suas funções, das suas vivências, e agora isso não acontece, não está de maneira equilibrada essa vivência das individualidades, né? E aí, quando, por exemplo, o Diogo está narrando que ele sai e ele volta para casa, ele já volta cansado, preocupado com as tensões dele profissionais, e ainda ele volta e encontra as pessoas irritadas, as pessoas aqui que me incluem, né? Eu e os meninos estamos irritados, estamos exigentes, queremos mais atenção, mais presença, mais tempo, né? Por que você voltou tão tarde? Você podia voltar mais cedo, você podia já ter feito isso, ou ter feito aquilo. Então, mais ainda em relação à presença mesmo do que os afazeres, né? Sim. E a gente olha então para essa questão das necessidades e das individualidades, né? Então, perceber então esses adultos, né? Com essa necessidade, no meu caso, de trabalho, ela não necessidade dela, talvez atendida com uma série de outras questões, não se relacionou. E aí um olhar muito forte para as crianças nesse processo todo, né? E aí eu também trouxe isso essa semana, né? A gente conversou, eu já venho pensando bastante tempo nesse olhar para as crianças, das necessidades que as crianças estão tendo, que também não estão sendo atendidas há muito tempo, né? Então, o país que, se eu não me engano, com mais tempo sem escola, né, do mundo todo é a gente. Então, esse olhar, não para voltar à escola, vamos que vamos, sabe? Porque os pais precisam trabalhar, mas muito mais do que isso, para verdadeiramente as necessidades das crianças, né? É claro que tem uma série de questões aí de complexas com relação a isso, que dá uma live enorme e não só uma live enorme, mas com grandes profissionais estudiosos sobre isso. Mas esse olhar para as necessidades delas, né? O que elas estão precisando. Aí olha para o Antônio com o desafio, roendo a unha, extremamente ansioso. O Pedro com as dificuldades de dormir, também extremamente ansioso, muito irritado. Então, assim, você começa a ver uma série de como é que fala? São das emoções, mas são das sensações do corpo dessas crianças, das expressões dessas crianças, que alguma coisa está bastante errada mesmo, né? Assim, está bastante errada e como o tema é família, aí eu sinto que tá errado para todo mundo, né? Assim, sim, tem um desequilíbrio, né? Muito grande e que nós aqui estamos vivendo a partir dessa situação de que tem toda a estrutura de alimentação, toda a estrutura está suprida, né? Estão supridas as necessidades básicas, e aí imagina então aquelas crianças que vivenciam a experiência cotidiana numa situação de vulnerabilidade, que então falta comida, em que então falta completamente o afeto, falta segurança, enfim, então a gente problematiza ainda mais a questão da escola, né? E aí começamos então a repensar também de que um cenário era aquele lá em março, que a gente imaginava que ficaríamos até junho mais ou menos. Bom, eu tinha essa fantasia de que em junho a gente já estava de volta na escola e que então as assistências sociais dariam conta dessa demanda toda. E agora a gente vê que essa situação permanece e aí nós continuamos com a mentalidade lá de março, agora depois de bastante tempo, né, de pandemia, e a pandemia está aqui ainda, a gente sabe disso, só que por outro lado, muitos de nós ficamos aí esperando de que só deve haver um retorno se houver a vacina, e eu sei que esse é um tema muito polêmico, mas há pouco nós estávamos estudando, eu compartilhando com o Diogo de alguns estudos que eu estava fazendo, de uma palestra de uma cientista junto com um educador, e que a cientista trazia, olha, inclusive a Lígia Moreira Teles, ela tem um Instagram, há muitos anos já blog, enfim, site, cientista que virou mãe, foi dela o meu primeiro livro de educação respeitosa, Criando Filhos Sem Palmadas, há muitos anos, enfim, mas ela trazia que a gente tem uma ideia de que vai fazer vacina e a vacina já vai funcionar para as crianças, e não, né? Ela trouxe essa dura realidade, foi um choque para a gente, não, pode ser que para vocês não, vocês já soubessem disso, mas para nós dois foi um choque, assim, é verdade, as vacinas não estão sendo testadas em crianças, porque aí ela trouxe que toda a questão bioética não permite que uma vacina seja testada assim, né, de repente em crianças, então tem todo um estudo e vai levar anos para que uma vacina chegue a ser útil e, enfim, adequada para as crianças. E então a problematização, né, naquela palestra foi, não significa que a gente deve voltar à escola agora, de repente,
Por outro lado, nem podemos esperar que haja uma vacina. Todo o sistema, e não significa só o sistema privado, mas todo o sistema educacional vai ter que, pouco a pouco, se reestruturar, se reorganizar para que haja o atendimento, nem que seja para o próximo ano, mas porque muitas vezes nós também imaginamos que, vai passar de Natal, eu tenho falado disso nos encontros formativos com as famílias da escola, vai chegar dezembro, o Papai Noel vai levar o Covid embora, como se, não, no ano que vem a gente volta. Tem pessoas que ligam, pedem notícia na escola de que vocês já fazem matrícula para o outro ano, eu não sei nem o que dizer, eu não sei nem o que vai ter no ano que vem. Como vai ser essa nova estrutura? Será que só porque chegou janeiro a gente vai poder voltar? Não sabemos. Mas não saber não faz com que a gente deixe de olhar as crianças. E aqui fica uma convocação, porque nós adultos, ainda que nós estamos aqui expressando das nossas dores, das nossas desconexões. Quando eu falei logo no comecinho da live que nós estamos vivenciando uma desconexão profunda, é porque nós dois somos pessoas profundas e a gente vai fundo no que a gente sente, conversa profundamente sobre o que sente. E claro que talvez se a gente não fosse assim, a gente passaria na superfície disso e daqui a pouco passa, enfim, como daqui a pouco vai passar? Só que a gente não desperdiça as oportunidades para aprender a respeito do que a gente vive, Mas nós temos mais recursos para lidar com isso. O Diogo vai para o trabalho, eu posso dar um jeitinho, deixo as crianças com a avó, vou trabalhar, eu deixo aqui em casa com a nossa assistente, vou trabalhar e saio de casa um pouquinho. Os adultos ainda têm os espaços, afinal o comércio está aberto, afinal o mercado está aberto, afinal nós podemos transitar, fazer coisas por aí, os esportes já voltaram, a academia voltou, não é assim? A gente tem recursos para, mesmo que não se compare um período anterior à pandemia, como tantas válvulas de escape nós podíamos experimentar, mas ainda assim nós temos. E as crianças? Porque os adultos voltaram ao trabalho e muitas vezes esses adultos, como ainda a gente conversava, amor, que o quanto que você estava tão imerso no trabalho e confiando tanto, claro que eu tô aqui em casa, não só porque sou educadora, mas porque sou a mãe das crianças e esposa, tô aqui estruturando essa família emocionalmente, e aí, nem me ocupo disso, não é uma questão que, sim, chego em casa, vejo que os meninos estão roendo unha, vejo que o Pedro está dando mais trabalho à noite para dormir, ok, mas não é uma tensão tão grande, porque afinal tem alguém cuidando deles, Agora, e quando os dois estão bastante ocupados com o trabalho, e aí, às vezes a gente acha que, eles estão bem, não, isso é coisa de criança, isso é coisa da fase, mas é por causa da pandemia também. Não adianta só a gente constatar que é por causa da pandemia, Como é que, quem que está olhando para as crianças? Porque antes a gente compartilhava a responsabilidade pelos cuidados e pela educação com a escola. A escola ajudava a ver, e eu falo como uma escola que vê a criança, que vê profundamente a criança, eu falo desse lugar, a gente ajudava muito a ver. Muitas vezes nós chamávamos a família para ver, olha, vamos olhar para isso? Vamos olhar para esse desfraude? Talvez tenha sido precoce. Que tal se a gente pensasse um pouquinho mais e colocasse a fraldinha nessa criança? Por exemplo, até isso a gente ajudava a ver. O que você acha? Tem uma questão aqui com a alimentação, tá resistindo tanto, como que você tá vendo aí? E trocava o olhar. Essa sensibilidade de mais pessoas responsáveis pelo cuidado das nossas crianças tiram das nossas costas esse peso da gente ter que ver sozinho, porque a gente não tá olhando só para elas. E não pensem vocês que porque eu tô aqui em casa e eu sou educadora, eu tô olhando só para elas. Eu tenho um tantão, mas assim, uma mochila muito pesada de problemas. Afinal, nós já estamos desde março sem escola e eu não sei se a gente chega até o final do ano com a Viver Presente com criança, porque cada dia saem mais famílias. Enfim, eu tô aqui num momento de desabafo na minha página, então eu posso falar. Então não é simples também, eu não tô aqui, às vezes eu tô aqui com eles na sala e minha cabeça tá assim. Aí eu recebo uma mensagem, a Bruna me manda uma mensagem, olha, uma mensagem da escola para você. Pronto, já foi, já respondo assim, já sei, mais uma família que tá saindo. Ela, sinto muito em te falar isso. Então assim, eu não posso estar aqui em casa. Quantos de vocês às vezes estão em casa, mas estão de corpo presente apenas? Porque o espírito já foi para outro lugar. Então, assim, tá muito pesado para que a gente suporte no sentido de dar assistência, dar suporte para o desenvolvimento das crianças. E por isso que é tão urgente que a gente comece a refletir sobre essas questões. E aí, voltando para a gente poder fechar, porque eu tô vendo que tem várias pessoas aqui trazendo comentários importantes e que
Gente, eu, mesmo sendo dona de escola, quando lembro de um almoço na casa dos seus pais, no mês de junho, que eu dizia, mesmo que a escola volte, eu não levaria os meus filhos, porque onde já se viu. Hoje, eu sei que tem assim, a pandemia tá aqui, mas tem um aspecto psíquico, emocional que eu tô percebendo nos meus filhos, que hoje, se voltasse hoje, eu já tava lá na frente com as minhas crianças, de tanta percepção que eu tenho a respeito da gravidade que tá havendo, né, no desenvolvimento das crianças. Embora essa live nem foi pra gente falar somente das crianças, é que tá mexendo muito com a gente, né, essa percepção de que elas não andam bem. É a falta do olhar para a criança, é toda a questão que a gente já conversa muito sério sobre essa questão do poder público, de olhar verdadeiramente para as crianças, assim, que não tem esse olhar, não tem política pública que olha para a criança de verdade, não tem uma série de questões sobre isso. Quando se fez todos os projetos de volta, né, das escolas, assim, todos exatamente sem coerência nenhuma, sem pesquisa nenhuma sobre Covid com as crianças, assim, tudo muito longe. Então, o que revolta um pouco assim, e aí a gente ainda tem um discurso de março, um discurso de maio, um discurso de junho, que parece que a gente não atualizou o nosso software, sabe? Das questões que existem, assim. Eu não sou especialista nisso, eu não sou pesquisador, biólogo, nada. A gente está falando aqui de algumas lives que a gente assistiu, de algumas palestras de pessoas realmente muito profundas nesses assuntos e que estão dizendo que nós não sabemos o tamanho da gravidade que está acontecendo com as crianças. Que tem coisas que as crianças elas não vão poder recuperar. Isso é muito difícil. E nós não estamos falando sobre questões acadêmicas, porque olha... Não é acadêmico, é questão emocional, conteúdo, independente da fase, que se tiver no ensino médio, se tiver na educação infantil, no ensino fundamental, na alfabetização, isso tudo pode se explodir, não precisa pensar nisso agora. Mas as questões psíquicas que a gente está vivenciando, se nós estamos vivenciando nessa gravidade... E com essas condições e recursos que temos, né? Como é para as crianças. E claro que quando aqui em casa a nossa desconexão começou a acontecer, quando eu percebi que só eu estava vendo. Né? Mas não era porque o Diogo não queria ver, mas é porque aquilo que eu falei ainda há pouco, ele estava confiando que, bom, a Natúcia está aqui, ela está vendo. E ele podia ir trabalhar. E ele começou a chegar em casa e me ver muito mal. Né? Ué, mas por que está tão mal? E afinal, a gente daí, quando a gente teve, voltando um pouquinho a falar da família como um todo, não só das crianças, mas envolvendo as crianças, e aí eu cobrei do Diogo uma série de coisas, né? E eu falei, bom, eu sei que você vai escutar, eu mandei um áudio e a gente foi muito engraçado, porque a gente vai falar disso. Foi final de semana passada. Expressa que passa, né? Porque como eu estava contando para vocês, quase que a gente não fala de sentimentos quando eles estão cruz, então a gente aqui não tem muitas reações desproporcionais uns com o outro, porque a gente primeiro elabora, segura e depois comunica de maneira não violenta, né? E que bom, muito bom, mas por outro lado tem o que eu falei ainda há pouco, que não significa que eu tô aqui incentivando que os casais briguem, discutem, percam o respeito um com o outro, mas se um extremo tá acontecendo, né? Pode ser que haja aí alguma questão, e aí foi o que a gente viu. Enfim, aí eu mandei um áudio pra ele bem brava, como nunca eu tinha mandado, com o dedinho assim, escapando pra não mandar, porque eu faço isso quando eu acho que saí da linha, eu desligo o áudio e gravo outro adequado, bonito, né? Engulo e aí gravo. E aí no final eu falei, eu segurei meu dedo pra não largar, né? Deixei o áudio ir. E aí depois eu comecei a rir da maneira como eu expressei, porque eu falei coisas assim, brava, né? Coisas que eu não costumo falar. Mas contando isso, porque aí eu falei, eu sei que você vai escutar esse áudio com uma lista de afazeres que você tem, né? Porque realmente o Diogo vai ao mercado, o Diogo organiza uma série de coisas em casa antes dele sair, ele faz o leite das crianças, ele imprime as atividades do Pedro, imprimia, né? Faz um tempo. Ele fazia faz uma série de coisas que são, quem conhece aí o livro, assim, com linguagens do amor, que são coisas relacionadas aos atos de serviço, embora não seja essa a linguagem de amor do Diogo, mas ele expressa também, assim. E aí eu dizia, por que isso não tá suficiente pra mim? Por que eu tô cobrando dele, sendo que realmente ele vai ter um tique lá de, mas eu faço isso, eu faço aquilo outro. E aí eu, falando com ele brava, que me veio, eu falei, porque não é fazer? Porque fazer eu mesma podia fazer, porque eu sou muito do fazer também, eu mesma podia fazer tudo aquilo que ele está fazendo. Mas é uma questão de vamos partilhar o olhar sobre as necessidades dos nossos filhos.
E aí foi uma virada de chave. Falei, é disso que eu tô precisando agora, que a gente pare para ver juntos que os nossos filhos estão adoecendo. O que nós vamos fazer com isso? Né? Vamos pensar nessa reestruturação juntos. Nós não temos uma solução de volta à escola agora. Ok, mas podemos flexibilizar algumas coisas, né? E aí entra esse aspecto. A gente pediu mais ajuda da avó, da mãe do Diogo, que pode ficar com eles às vezes, durante a semana. O trabalho dele, em algum dia, ele conseguiu sair um pouco mais cedo para poder estar aqui também com os meninos e levar um pouco para longe dessa mãe, porque é uma mãe que vai se tornando tóxica, que fica muito tempo e está estressada e está com um monte de problema no trabalho. Então é esse pai que chega e leva as crianças da mãe, que bom para elas e que bom para a mãe e que bom para o pai, porque tem essa presença com os filhos. Desse pai que pensa e fala, já chega de TV, vamos fazer outra coisa. Também, que não só eu. É desse pai que chega, que a gente foi conversando, né, amor? Que pensa assim, quer saber? Nós já jantamos muitos dias aqui a janta, vamos comer uma coisa diferente hoje? E que traz uma novidade, que não fique sobrecarregada só. Então, assim, esse olhar sobre a família que a gente percebeu que precisava conectar, né? Uhum. E daí, quando a gente fez isso, então eu já vou antes, para finalizando aqui, a gente falou que seria uma live rapidinha, já passamos. Mas nós falamos que íamos dar aqui algumas dicas do que a gente viveu e nós estamos vivendo ainda, tá? Então, primeira coisa, parar. Nós precisamos parar. A gente precisou parar para ver, escutar e sentir. Um e outro. Porque aí, quando eu trouxe isso pro Diogo no áudio, ele também, pela primeira vez, numa maneira crua da emoção, falou, E você, que naquele dia que eu tava... Aí agora eu acho engraçado. A gente tava... Era bem à noite, sei lá. Eu trouxe umas coisas pra ele instalar em casa. Um negócio de pôr toalha. Umas coisas banheiro, aquelas coisas que quebra, você precisa pôr repor em casa. E que nunca repõe. Aí eu fui lá numa loja de material de construção pra poder dar uma fugida. Fui comprar coisa no material de construção, entendeu? A gente foge. Aí trouxe ele meia-noite e tanto, 1h, sei lá, era quase 1h. E ele tava furando e eu falava assim, você tá louco, você só pode estar ficando louco. Não, aí, né? E eu repeti isso muitas vezes, você tá louco, você tá louco. Não, e com a cara fechada falando, puta, que idiota que esse cara tá fazendo uma hora dessa, né? E aí minha vontade de, caraca, velho, porra, eu cheguei em casa, é 1h, ainda tô fazendo bagulho pra casa e não tá bom, né? Então sei que tem que tá bom. E aí na mensagem ele falou, e ontem eu esperava que você, ao invés de chamar de louco, que você me agradecesse pelo que eu tava fazendo. E aí a gente teve mais uma discussão, né? Eu falei, então, não tinha condição de te agradecer, porque eu não tava grata, eu tava com raiva, né? Então, foi a primeira vez que a gente trocou mensagens assim de farpas e se vocês falam, que bonitinho, que lindos. Não é lindo, é porque a gente engole sapo e isso não é bom pra ninguém. Então, foi muito aliviante, né? Depois de ter falado, assim, as coisas entraram no eixo, nós paramos pra ver, nós expressamos, que foi a segunda coisa, e agora nós estamos num terceiro momento, que é a live. Façam live com seus maridos, mais coisas, não é isso, não. Que é de responder, né? Então paramos, segundo, expressamos, e terceiro, responder com flexibilidade. Hoje de manhã, por exemplo, eu tive um momento aqui com os meninos de muito estresse. E aí eu percebi que eu tinha tido uma reação desproporcional, eu tinha me passado e eu tomei uma atitude. Eu tinha até uma reunião agendada com uma pessoa da escola que precisava de um atendimento, pedi para a Bru avisar que me aconteceu um imprevisto e dei no pé. Fui lá para Ibirá, sim, 34 quilômetros aqui de Rio Preto. Não sabia nem direito para onde eu ia, lembrava que a gente ia passar um aniversário de casamento lá numa pousada, porque Ibirá era uma cidadezinha que a gente ia muito na época de namoro. E a gente passava o final de semana lá, numa pousadinha e tal. E aí eu lembrei que a gente tinha ficado numa pousadinha lá, quando nós completamos 10 anos de casamento. Liguei lá de manhãzinha, tava aberto. Pode passar um dia aí? Pode. R$20 cada pessoa. Tô indo pra ir agora. Cheguei lá quase meio-dia já com as crianças. Passei o dia na piscina com eles. Mas tem piscina na tua casa? Tem, mas não é igual. Ninguém aguenta ficar mais aqui nessa casa, nessa piscina. E eu queria pegar uma rodovia e ir embora, sabe assim, sem rumo. Então é uma coisa que eu não faria se eu não estivesse percebendo que essas crianças precisam, que eu também preciso. E que eu tô vivendo um período difícil também, que foi importante. Queria muito, por exemplo, que o Diogo estivesse junto, mas ele tá trabalhando. E eu tô precisando, eu ficaria aqui o dia inteiro com as crianças. Então eu fiquei lá até umas 5h30,
umas 5 horas mais ou menos. Voltei com eles para casa, estavam dormindo, descansados, felizes, eles estão felizes, torradinho. Passaram um dia na piscina, delícia. Amanhã, sei lá como vai ser, mas hoje foi o que eu flexibilizei do atendimento, porque não é simples para mim desmarcar um atendimento sabendo que a pessoa está precisando do meu serviço. Não foi fácil, mas foi no meu impulso, assim, de eu preciso resolver isso, eu preciso flexibilizar. Agradeço muito, né, a pessoa que flexibilizou e ok também da gente remarcar, será atendida amanhã. E pronto, né? Então eu flexibilizar também, pensando na minha necessidade e principalmente na deles. Porque a minha eu poderia ir lá na escola atender e ficar lá umas horas e passar lá, como eu já falei que seria ok, né? Então falamos tudo. Agora, a última coisa, que eu tô falando faz tempo que é a última coisa, né? É que dizer para vocês que o desconforto faz parte dessa tomada de consciência. Nossa, nós estamos vivendo isso e o Diogo já contou isso para vocês em outras lives, que foge do desconforto, né? Mas esse desconforto não tem como pular, né? Para que a gente aprenda esse tantão de coisas que nós estamos aqui aprendendo e compartilhando com vocês, não tem como pular o desconforto. A tomada de consciência é assim, esse é o processo, tá bom? Mas ó, tem outra coisa que eu quero falar agora. Fala. Eu vou falar. Que medo. É um assunto um pouco complexo, assim. Não, eu tô falando sério, assim, essas lives foram... Eu quero só finalizar com esse assunto de novo, porque eu tava falando com um amigo meu sobre isso, ele também... Acho que você tem que falar um pouquinho mais alto, não sei se tá... Não, tá de boa. Tá de boa. Essa questão muito forte sobre a escola, sabe, gente? Eu queria que cada um fizesse, assim, uma reflexão. Não é para ninguém tomar uma decisão, eu sei que é muito complexo esse assunto, mas faz uma reflexão mesmo. Começar a refletir um pouco sobre a necessidade das crianças, o momento que a gente está vivendo, a quantidade de crianças, né, que foram infectadas com o Covid ou que têm problemas respiratórios graves. As crianças estão em condomínio, as crianças estão em contato com outras crianças. Então, assim... E mesmo as que não estão em condomínio, na Zona Norte, elas estão brincando tudo na rua, sozinhas. Porque tem, né, uma diversidade de pessoas aqui que nos assistem. Então, assim, só pra gente começar a olhar... Zona Norte aqui em Rio Preto é periferia, tá? Se às vezes alguém tá de outra cidade. Começar a olhar com outros olhos, não com os olhos de março, nem de maio, nem de junho, mas com os olhos de setembro, com os olhos de pré-outubro chegando aí, porque quando a gente fala que faltam só mais 4 meses, é um absurdo isso para uma vida de uma criança. Você que tem filho ou que tem sobrinho ou conhece uma criança, de 0, quando ele nasce, a 4 meses, quanto foi o desenvolvimento dessa criança? Para a criança é muita coisa, para nós, beleza, 4 meses aí estamos de boa, né? 6 meses e tá difícil. Agora você imagina mais 4, porque não é mais 4. Não são mais 4 meses. É mais 5, mais 6, até fevereiro, se a escola voltar. Fevereiro, março. Então, assim, e se voltar, como vai voltar? E se voltar, tem que voltar com antecedência para se preparar antes. Então, assim, eu acho que tem muito chão ainda para acabar o ano. A gente não pode negligenciar as crianças. Tratamentos agora mais rápidos, né? Estão percebidos aí, as pessoas que estão tendo isso, com tratamentos muito mais eficazes do que era no começo. A vacina que prometem tem uma tendência de chegar aí em janeiro, fevereiro, março ou mais para frente, para as crianças ainda mais para frente. Então é só para que cada um pesquise pessoas sérias como essa Lígia Moreira Teles, entre outros profissionais realmente que mudaram seus discursos, tá, gente? Eu estou dizendo que mudaram o discurso de março, abril, de maio, de junho, que vem mudando para acompanhar esse olhar das crianças. Tem vários educadores extremamente importantes dizendo que está muito mais grave. Paulo Fock é um deles. E ele mudou mesmo, assim como eu. Está muito mais grave manter as crianças em casa do que para a escola. Então, eu acho que vale a pena a gente, como responsáveis pelas crianças, a gente começar a atualizar um pouco disso, né? Então, cada um faz a sua busca, a sua pesquisa, o seu acreditar. Aqui, vocês sabem, a gente não traz tantos assuntos polêmicos nesse sentido, mas a gente está muito forte com o olhar para a criança e o que isso tudo está causando para a vidinha deles. É isso.
E a gente está falando tanto das crianças porque aqui nós identificamos que a nossa desconexão começa a partir da percepção das dores das crianças. Sim. Ó, tem bastante coisa, tô voltando aqui para partilhar. Aqui já parou? Parou. O André estava contando, amor, que a hora que você estava falando de fugir das dores, né? Que nós homens tendemos a fugir desse tipo de conversa. Conta da sua live de amanhã, amor, para o André vir também. Não só o André, as mulheres também. Eu tenho uma live amanhã, então no Diogo Tadei, aí quem quiser acompanhar, junto com a Tecer, né? Que é da Soledad. E ela me convidou para falar um pouquinho de roda de homem, da partilha dos homens. E aí no comentário até que eu fiz foi importante, assim, me lembrar disso, que é falar um pouquinho, poder expressar um pouco do que por tanto tempo foi silêncio. Eu acho que o Silêncio dos Homens tem um outro material lindo, que é esse filme, O Silêncio dos Homens, fica a dica aí também, quem quiser assistir. É essa oportunidade de a gente poder falar o que a gente sente, né? Então, vai ter no meu Instagram amanhã uma live sobre esse assunto. 8h30 da noite. A Ju disse, hoje estamos melhores que antes, porém ainda sinto muita dificuldade em adequar a rotina das crianças e isso atrapalha muito a relação do casal. Com certeza, ainda que aqui em casa, Ju, a gente tem conseguido colocá-los para dormir mais cedo, mas quando eles vão dormir, a gente já tá cada um para um canto também. Sim, já foi. A Ju tá dizendo, eu sinto muito por estar em casa, mas ao mesmo tempo não estou. Ai, a Ju ainda tá trabalhando em casa. Vejo que a qualidade de tempo com eles caíram, pois estamos esgotados. Nossa. A Bru Belucci tá dizendo por aqui, sem criança, mas com desequilíbrio total também com essa relação entre quem sai e quem fica. Nossa, Bru, nem fala. E a fantasia de que acabando o ano o vírus acaba também era assim, né, Bru? Ai, a gente não sabe o que vem lá na frente, mas podemos aos poucos amenizando esse presente. A Ju também compartilhou, penso isso todos os dias, das crianças foram tirado tudo e elas têm ainda que serem compreensivas, não tem escola, amigos, parque, atividades extras, etc. Isso aí tá tenso. E de uma hora para outra, né, Ju, a Bru tá compartilhando. A Isabelle disse que o que mais entristece e enraivece também é que tudo está retomando. Comércio, bares, restaurante, escola não se cogita. Nossas crianças também necessitam retomar esse espaço que tanto amam. Sim, sem explicação e tudo mais, né? A Ju está compartilhando. E quando olho para trás, são 6 meses, gente, não é fácil. O André está contando assim que não podemos mais fugir, a vida precisa voltar ao normal, mas com adaptações. A vida é cheia de inseguranças, nunca será 100% segura. Ai, concordo também, Sabe, André. só uma coisa que me veio muito forte, assim, a gente fala muito sempre de partilha com a família, né? O Ver Presente é muito forte sobre isso. E aí tem uma série de doenças muito mais leves, mas que quando vem a criança com alguma doença, né, qualquer que seja, ela se recolhe em casa, né? Então eu acho que esse olhar de partilha, de repente, de um adulto que está com alguma questão, então recolhe essa criança para sua casa, para se proteger também, né? E não levar isso para frente. Eu acho que, não sei, eu vejo que talvez seja essa jornada, sabe? De poder cuidar, né? Como sempre cuidamos. Como sempre cuidamos, né? Então, de qualquer tipo de... Desde um piolho, que é super simples, até uma febrinha que dá e no outro dia passa, as crianças, né, se recolhem, as famílias... Abrir um pouco os olhos para isso. Sim. A Lina está dizendo que também levaria, que as crianças precisam de convívio. É isso mesmo. A Nelly está dizendo, queridos, aqui a transformação e a desconexão está intensa, tanto para nós como casal, quanto para Isis, que inclusive pede convívio e expressa como é difícil educar sozinha. A escola sustentava muito, ajudava a educar com o convívio, nossa, sem dúvida. A Ju disse, olha, que até com o marido estou calma, brigamos mais pela rotina mesmo das crianças, onde os dois estão perdidos, o que é melhor nesse momento. Se acordarem cedo, meu trabalho não rende, se acordarem tarde, dormem tarde, aí o tempo nosso não existe, está complicado. Ai, gente, é isso. A Bru compartilhou aqui, né, os pontos que nós colocamos, do parar, do expressar e do responder com flexibilidade.
E a Lina disse que eu tenho reação desproporcional quase todo dia. Não sei se rio ou se choro. Lina, eu também tenho. Só que hoje foi mais do que o comum. Não queira saber. Aonde que é a pousada? Fala que ela vai... Não, nossa, é tão simples, vocês não vão acreditar na simplicidade, mas acho que até isso é bom. Mas eu falo, pode deixar. Todo mundo tá querendo partir para Ibirá, vamos fazer uma carreata para Ibirá. A Adélia falou uma coisa interessante, a Isabelle. Falei pro meu marido que se os botecos fossem abertos, eu iria fazer passeata na rua exigindo aberturas da escola. Já foram, viu? E agora? Então bora fazer uma carreata. E a Ju tá dizendo o que você tá precisando, você falou ontem. É Deus, né, Diogo? Eu não vejo outra confiança maior do que não seja Deus. Eu falei sobre isso mesmo, viu, Ju? Se não tiver fé, e eu tô precisando um pouquinho mais de fé, eu acho que é fato. Discursos que acompanham o real e o necessário. Ai. Então, e a Paty está dizendo as crianças são sensíveis, é o reflexo do casal. Tamo junto, Andrezão. Tamo junto. E a Érica, sobre a volta da escola, não sei o que é melhor, mas da forma que está bem difícil por aqui. A Rô tá dizendo, minha filha quer ficar online com os amiguinhos, estou deixando porque é a única forma de se comunicar com um amiguinho. Mesmo sabendo que não é muito legal, né? Mas, poxa, a gente tá flexibilizando bastante também em relação à quantidade de telas. E às vezes passa e a gente tira, deixa um detox. Ontem nós tentamos deixar bastante tempo sem, ficaram várias horas. Porque é isso, né? A gente vai experimentando dia após dia. E aí, lendo os comentários, a Juco falou alguma coisa a respeito de que ainda a gente espera que as crianças cooperem, né? Hoje teve uma partilha de uma amiga aí no WhatsApp, contando o que se espera de uma criança de 5 anos, né? E eu fiquei refletindo sobre, em relação às crianças, independente de pandemia, a gente já tende a esperar mais delas do que elas podem oferecer, né? Então, vou só dar esse exemplo aqui antes da gente concluir a live. Quando você combina alguma coisa com uma criança de 5 anos e ela fala, sim, claro, tá combinado. Ela tá respondendo que tá combinado porque, na verdade, ela, egocêntrica que ela quer o atendimento ao desejo dela, né? Então, se ela tem o desejo atendido, ela pode combinar o que você quiser. Mas na hora de cumprir, ela não dá conta. E aí eu falando assim, contando pro Diogo antes da live, alguns adultos não dão conta de cumprir o que combinam. Eles combinam uma coisa, mas descombinam quando convém. E por que não as crianças? As crianças são seres humanos e ainda por cima egocêntricos. Os adultos é que já deviam ter atravessado essa fase, né? Mas as crianças são por si, pela natureza da criança egocêntrica. Então ela vai falar, sim, eu deixo a televisão quando você pedir. Não vai deixar. Eu te devolvo o celular. Ela vai fazer birra quando você tiver que apresentar para ela o limite, né? Então a gente não pode esperar que a criança combine. Então eu vou aproveitar essa live aqui, já digo, não tem combinado, tem aviso. Olha, quando acabar esse desenho, vai desligar a TV. Tá avisado? Não é uma pergunta. Você tá combinado? Tá avisado. É uma afirmação. Então, para que isso? Para que a gente não espere que a criança, por desejo, abra mão desse egocentrismo. Não vai abrir mão desse egocentrismo, ela vai atravessar pouco a pouco, conforme desenvolve a moralidade infantil, que vai chegar lá aos 12 anos, mais ou menos, e ela vai tendo condições de combinar alguma coisa. Antes disso, por favor, né? Então não vamos esperar nem em pandemia, nem fora da pandemia. Só um alerta que fica aqui, que me lembrei, que senão a gente acha que a criança está fazendo para agredir o meu desejo, ela está fazendo para me desrespeitar, e na verdade ela está fazendo para atender o desejo dela, em primeiro lugar. E isso te desrespeita? Ok, né? Aí é uma outra parte que a gente tem que colocar mesmo os limites. Então, vamos esperar menos das crianças, não é esperar menos, esperar aquilo que elas podem oferecer. São crianças passando por uma situação muito difícil. É isto. A Fernanda falou aqui, o melhor caminho é que você nos ensinou. Tudo está em seu devido lugar. Todo sofrimento é um portal para o aprendizado. É isso. Meu Deus, quanta sabedoria. Sempre aprendendo tanto. Oi, Ingrid, querida. Lindeza. Agora só todo mundo faz a dança da chuva, pelo amor de Deus, que a gente também tá precisando dessa, né? Mais essa, né? O planeta queimando. O planeta eu não sei, mas o Brasil tá, né? Ai, gente. É isso. Obrigado, hein?
Obrigada pela companhia de vocês. Nós vamos ver se a gente estabelece aqui agora uma companhia pós-live. Você aceita? Assistir Papo de Segunda comigo? Vambora. Então bora. A gente adora assistir Papo de Segunda depois da live. Assiste, né? É, tá vendo? Quanto tempo? Então vamos. Beijo, Tchau, gente. Obrigado. Tchau.